Amanhã é feriado, tem muita gente que já está fazendo home office. Que tal aproveitar o tempo livre para dar aquela ajeitada em casa, fazer algo criativo, mudar uma parede, quem sabe? Quem bate um papo sobre isso com a gente, dá algumas dicas, é a coordenadora do curso de Design de Interiores da Unicesumar, Larissa Camargo. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Elaine. Bom, é legal até para espairecer, né? Criar alguma coisa, de repente mudar o móvel de lugar. Com certeza. Eu acho que a gente já vem para um movimento forte que as pessoas estão retomando a ideia do pôr a mão na massa, né, do criar, essa ideia do faça você mesmo. E nesse momento que as pessoas estão ficando mais em casa, seja por home office ou aqueles que realmente estão em quarentena sem trabalhar, né, estão ficando em casa, eu acho que é uma excelente oportunidade de realmente colocar a mão na massa mesmo. Praticar, se descobrir com uma nova técnica, se descobrir um pouco artesão aí, acho que o lado criativo que todo mundo tem. Acho que todo mundo tem esse lado. E é uma oportunidade de você desenvolver. Seja mudando uma parede de casa, como você falou, é uma tinta. Você já me confessou que você adora pintar, Adoro pintar a parede. Verdade. Você disse que você pode ver uma tinta e já pinta a parede, essa parede né? de outra cor, aí já muda a cor da parede. Já muda. Tenta uma técnica nova. Procura. A gente tem aí, inclusive, as redes sociais, o YouTube, onde a gente encontra muitos vídeos explicando, ensinando. Então, vai pintar uma parede, a gente tem um stencil que a gente pode aproveitar aquele raio-x antigo de casa, sabe? Recorta lá, faz um stencil diferente na parede, no quarto das crianças. É uma atividade que pode fazer com as crianças em casa. Tem um carimbo, que você pode fazer um carimbo com EVA, por exemplo, aqueles restos de EVA que tem em casa de uma atividade que foi feita em outro momento, até com batata. Quem não lembra lá? Carimbo de batata. Já fiz isso. Então, de repente, o carimbo de batata na parede, um arranjo de flor novo, pintar um vaso, por que não pintar um vaso de cerâmica que está lá? Então, é hora de juntar o que você tem em casa e colocar a mão na massa mesmo. Eu acho que é um momento que a gente tem para se redescobrir, fazer junto em família, que pode ser bem legal, e com certeza espairecer a cabeça, ligar em outras coisas, que eu acho que é importante, a gente precisa disso, né? Com certeza. De se desligar um pouco às vezes. E vira meio que uma terapia, né? Eu tenho uma ex-aluna, por exemplo, a Ana, que ela postou, inclusive, umas Nossa Senhorinha que ela está fazendo de crochê, por exemplo. Ela falou assim, olha, voltei a fazer crochê, eu sabia um pouquinho, estou desenvolvendo melhor, e tem gente fazendo encomenda, inclusive. Eu acho que assim, a gente às vezes tem a ideia de que, não, eu não tenho... Quantas vezes eu já escutei isso? Eu não levo jeito para isso. É claro que tem pessoas que têm uma maior facilidade, um olhar estético mais aguçado. É natural, cada um na sua praia. Mas eu acho que, no fundo, todo mundo pode fazer alguma coisa do mão na massa. Se não é o crochê, se não é o tricô, que talvez exija um bordado simples, aquele bordado bem básico. Essa semana tem uma professora do curso também. Ela já é artista plástica, é claro que ela já tem um olhar diferente, mas ela diz que ela resolveu que ela vai bordar. Ela não sabe fazer nenhum tipo de bordado, então ela faz aquele bem simples, bem básico. Mas ela disse que vai bordar com o que tem em casa. Ela resolveu. Que legal. E ela pensa uma frase, ela bordou um bastidor que ela tinha em casa, pedaço de tecido sobrando, um guardanapo. E tem saído coisas muito legais, super inspiradoras. Então, eu vejo que... Mesmo se você acha que não tem, de repente um tie-dye, que é aquela técnica de pintura que você faz, que basta enrolar o tecido. Então tem lá aquela almofada em casa que tá meio passadinha ou muito sem graça. Pega o que você tem de tinta em casa, às vezes tá lá a guache das crianças, sobrou da escola, já que tá todo mundo em casa, não tá usando na escola. Um resto de tinta que ficou lá de uma pintura antiga de casa, compra só uma xadrez, de repente você tinge, né? Muda a cor. Um tecido, então acho que a gente pode aproveitar. Às vezes, a ideia não é nem você comprar novos materiais. Dá uma olhada no que você tem em casa, vê o que tem, procura no YouTube. O que eu consigo fazer com isso? E dá até para pensar quem tem quintal, por exemplo, pegar uma planta diferente, né? Fazer um vaso diferenciado, colocar dentro de casa com também, certeza. Né? Acho que planta é tão bom, né? É um natural. Então, montar um arranjo. A gente tem, às vezes... A ideia não é sair, a ideia não é ir pra rua, é buscar. Mas, de repente, assim, no terreno do lado ou no quintal da sua casa. Ou, às vezes, é só restaurar. Você tem lá na sacada do seu apartamento uma varandinha ou
né? Uma floreira que está meio murchinha aí, quem sabe não falta, né, a oportunidade, põe um pouquinho a mão na massa ali. E, de novo, chama as crianças para participar, pode ser bem legal. E, assim, dicas é o que não faltam, né, Larissa? Dá para encontrar YouTube, principalmente, né? Muito. YouTube, Pinterest, que a gente tem bastante. No Insta, né? No Instagram tem várias páginas que tem, né, do It Yourself, o D, né? DIY, coloca lá que você vai encontrar várias dicas, assim, de arranjos, de jeito de reformar pequenas peças, técnicas, inclusive, bem simples, com materiais que a gente tem em casa ou materiais de custo muito baixo que você pode ressignificar, dar um novo uso, uma nova cara. Com certeza, é facinho descobrir, tem muita coisa aí na rede. E assim, se não ficar também tão legal, ou de repente, depois se achar que não ficou bom, contrata alguém para melhorar, né? Com certeza. Eu já fiz umas coisas dessas, assim, de olhar e falar, não ficou bom, vou ter que chamar alguém especialista. Com certeza. Vale às vezes fazer um teste, né? Poxa, nunca pintei uma parede, ou tô em dúvida sobre essa cor, pega um pedacinho lá e pinta, né? Não quero investir, não vou fazer um grande investimento, mas testa com o que você tem, para ver se dá certo, depois faz numa escala maior, aumenta o espaço, né? O tie-dye, por exemplo, não vou pegar uma camiseta nova e sair tingindo. Mas, de repente, tem uma camiseta mais velhinha das crianças que já está manchada, deixa eu fazer e ver como fica, né? Em vez de fazer direto na almofada. E, caso não dê certo, descarta, dá um novo uso, né? E tenta de novo, ou então vai para outra técnica. O que vale é a tentativa, é passar o tempo e ocupar a cabeça. É exatamente, esse tipo de coisa tira a gente um pouco desse mundo que às vezes a gente está vivendo de tensão, né? De pânico muitas vezes, ou de preocupação com o que vai acontecer, né? Vai ter mais gente doente, vai ter menos, vai ter hospital, ou como é que vai ser meu trabalho, o que vai ser da minha vida. Então, dá aquela esparecida mesmo, né? Porque quando você está fazendo uma atividade como essa, tem muita gente que fala que é uma terapia, literalmente. Com certeza, é uma terapia manual. Tem muitos terapeutas, existem, claro que daí pode até virar uma técnica, mas nesse momento eu vejo como uma chance que você tem de se desligar. Porque eu costumo dizer que nesse momento a gente tem que estar bem informado, a gente tem que saber exatamente. Mas a gente é bombardeado também por informações. Exatamente. E aí vem a ansiedade, E né? fora as fake news, né? Fora as fake news, que daí, nossa, é um caso à parte, né? Então, a gente tem que cuidar. Para quem tem criança em casa, eu falo que eu tenho que me policiar. A gente está em home office, de repente o excesso de rede social, de internet, de estar, né, o tempo todo ligado naquelas informações, você começa a ficar, daí cria ansiedade, né, dificuldade de dormir. Então, no final da tarde, parar um pouco, fazer um trabalho manual, sem falar que daí você mexe um pouco com as mãos, eu acho que pensa em outras coisas. Eu acho que é muito válido. É interessante também, por exemplo, para a terceira idade, a gente sabe que está uma dificuldade de manter aí os vazios em casa. Eu vi agora há pouco um vídeo, brincadeira, assim, que eles estão fazendo para tentar escapar, fugir de casa. Então, leva lá o pai, a mãe, o vozinho, para pintar uma tela, pintar, repintar, recortar alguma coisa. Que não seja o resultado final que se espera, mas pelo menos o processo já vale a pena. E ainda corre o risco de ficar bonito, né? Com certeza. Dá certo. Com certeza. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Obrigada a você.